Olá, tudo bem? Eu sou o Nilo Gama, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje eu vou conversar aqui com vocês a respeito do que? Atresia de maxila. A atresia de maxila é uma condição que é muito comum vir na clínica. O que é uma atresia de maxila? É aquele paciente que ele tem o céu da boca, a maxila, atrésica. É quando a gente não teve o crescimento transverso da maxila, no sentido lateral. Isso é muito importante, principalmente para o paciente ele respirar melhor, que é importantíssimo a respiração. A língua, ela é uma estrutura muscular que ela se repousa no céu da boca, no palato duro e também na região da maxila, que está conectado a esses dois ossos. Então, a gente precisa de uma maxila ampla ou uma maxila ideal para o paciente, para ele acabar repousando a língua dele sobre esse osso. Mas por que a gente está falando disso? O que isso tem a ver com a cirurgia ortognática? É muito comum, hoje em dia, ainda mais do que o paciente em formação está na cara de todo mundo, está no computador e nas redes sociais, em grupos, enfim, o paciente ele perguntar para mim: Dr. Nilo, eu preciso ou não fazer a cirurgia segmentada da maxila associada à cirurgia ortognática? Preciso fazer isso em um tempo ou em 2 tempos cirúrgicos? A gente acaba tendo duas condutas quando a gente necessita fazer uma expansão cirúrgica de maxila devido a essa atresia. O que difere para o paciente ele fazer em um tempo cirúrgico ou 2 tempos cirúrgicos? Vamos voltar um pouco também a respeito da atresia de maxila. Geralmente, quando o paciente ele tem uma atresia de maxila, ele vai lá no ortodontista ou no ortopedista, que é uma especialidade da odontologia, e aí esse colega, ele quando o paciente é criança, ele ainda está em crescimento facial, crescimento dos ossos da face e de todos os ossos do corpo do paciente. Esse colega ele pode indicar para esse paciente que tem essa condição, a atresia de maxila, colocar um aparelho expansor para ativar o céu da boca e o céu da boca começar a expandir, para o paciente não ter essa atresia desse osso. Agora, quando o paciente ele já atingiu a fase adulta, ele já tem uma maturação desse osso, ou seja, o osso ele já está maturado, ele já não move mais, por mais que a gente coloque qualquer tipo de aparelho. Ah, mas doutor Nilo, eu fui em um colega e ele me orientou a usar o mesmo aparelho depois de adulto, para expandir a maxila. Geralmente a gente só vai ter uma expansão dentária, não vamos ter uma expansão óssea. E é isso, tende a ter uma recidiva em um futuro próximo. E aí, caso seja um caso de cirurgia, o paciente vai acabar caindo novamente para a cirurgia. E como que a gente avalia se o paciente ele tem atresia ou não de maxila? Além do clínico, que é evidente, a gente vê um palato, ou seja, o osso do céu da boca, que ele é mais ogival, ele é mais afundado, a gente pode ter aquela maxila no formato em V, onde que tem um monte de dentes apinhados, não tem nem espaço para tanto dente caber na boca do maxilar superior, devido a essa atresia. Então o que acaba acontecendo é que devido a essa falta desse crescimento, o paciente ele vai precisar fazer um procedimento cirúrgico para expandir essa maxila. E aí a gente tem alguns aparelhos que podem estar associados a esse procedimento cirúrgico. Quando a gente fala da expansão rápida de maxila, ou a gente tem uma sigla que chama ERMAC em português, ou SARP em inglês, é muito comum a gente ver isso na literatura principalmente. A gente tem desde o Hyrax, que é um aparelho dento suportado, o RAS, que é um aparelho mucodente suportado, e um aparelho ósseo suportado, que vai ficar apenas no osso. Mas como é que a gente vai decidir se a gente vai segmentar a maxila do paciente para a gente fazer em um tempo cirúrgico só, ou se a gente vai fazer em 2 tempos cirúrgicos? Primeiro fazendo a expansão cirúrgica de maxila e depois fazendo a cirurgia ortognática. Isso vai muito do feeling clínico, mas também de análises. A gente tem desde análise de modelos para a gente avaliar como é que é essa atresia de maxila, até uma análise radiográfica, até uma análise tomográfica. Se aquele meu paciente ele tem uma atresia muito severa de maxila, onde essa maxila, como eu disse anteriormente, ela tem um formato em V, onde a gente tem diversos dentes apinhados, onde o cirurgião e o ortodontista eles avaliam que vai ser difícil até para colocar os aparelhos com tanto apinhamento dentário, eu
geralmente eu vou acabar indicando para o meu paciente ele fazer primeiro a expansão cirúrgica da maxila. O paciente também que ele tem muito problema respiratório, um problema respiratório eminente, onde eu preciso fazer uma cirurgia primeiro para melhorar a respiração dele, porque ele está apresentando muito problema respiratório, eu também vou acabar indicando primeiro esse procedimento, que é a expansão cirúrgica de maxila. Agora, além disso, a gente também tem que avaliar. Se o paciente ele precisa expandir mais de 10 milímetros do arco superior da maxila, eu também acabo indicando para o meu paciente ele fazer em 2 tempos. Por qual razão? A gente tem que entender que a osteotomia segmentar da maxila ela é um procedimento fantástico, um procedimento muito versátil para o cirurgião. Eu realizo muito esse procedimento, porém é um procedimento instável. Então, quando a gente tem que acabar expandindo mais do que 10 milímetros, a gente tem que avaliar e pesar se em cada paciente vai valer a pena. Doutor Nilo, então você não realiza mais do que 10 milímetros de expansão em só um tempo cirúrgico? Eu realizo, mas novamente a gente tem que individualizar. Cada caso é um caso. Agora, em relação à osteotomia segmentar da maxila, quais são as indicações desse procedimento? Além de a gente ter uma menor morbidade cirúrgica para o nosso paciente, porque ele vai passar por um procedimento cirúrgico só, a gente acaba devolvendo para o paciente, além da estabilidade oclusal, que isso é muito importante para o ortodontista ficar muito satisfeito quando a gente, além da cirurgia ortognática bimaxilar convencional, a gente também segmenta a maxila, que a gente entrega com torque dentário, com engrenamento dentário perfeito para o ortodontista. A gente também consegue corrigir muito bem principalmente a mordida aberta anterior, que é um grande problema, porque a gente sabe que a língua é um grande vilão para o paciente ter uma mordida aberta anterior, e a cirurgia segmentada da maxila é muito versátil, a gente consegue corrigir muito bem essa questão. Como o benefício antecipado. Então, o meu paciente que vem na clínica e ele ou está sem aparelho, ou ele fez uma ortodontia previamente há muito tempo, e eu avalio que eu consigo fazer uma cirurgia antes da ortodontia, o benefício antecipado, que é uma proposta cirúrgica, quando necessário, eu consigo segmentar a maxila do meu paciente para entregar um menor engrenamento dentário para o ortodontista e, em consequência disso, o ortodontista vai ter menos trabalho para montar esse aparelho para fazer a finalização ortodôntica após a cirurgia ortognática. E tem muitos pacientes que me perguntam, tá, doutor? Então, a gente decidiu em conjunto em fazer a osteotomia segmentada da maxila, porque é só um procedimento cirúrgico, porque eu não preciso expandir muito minha maxila, ou eu preciso, mas vai ser o necessário para o meu caso. Então é normal o paciente me perguntar, doutor, vai atrapalhar a fala eu fazer uma osteotomia segmentada da maxila? Isso é uma preocupação muito grande dos pacientes. Quando a gente tem que fazer a osteotomia segmentada da maxila, em alguns casos, não são todos os casos, a gente acaba lançando mão de um guia palatino. Esse guia palatino ele é um guia que fica no céu da boca do paciente, preso, vai de cirurgião para cirurgião, mas em média de 2 semanas a 4 semanas, tem alguns colegas que preferem deixar até por 2 meses, para a gente não ter uma recidiva dessa atresia de maxila. Mas a gente precisa usar em todos os casos? A gente precisa individualizar para cada caso também. Quando eu preciso fazer grandes expansões, muito provavelmente eu vou lançar mão de um guia palatino para a gente não ter o quê? Uma recidiva. É melhor a gente acabar lançando mão de um artifício como esse do que, de repente, o paciente não ficar satisfeito e também o ortodontista não conseguir finalizar bem o caso. Então, quando acontece esse caso, atrapalha um pouco a dicção, a fala do paciente, mas depois que a gente remove esse guia de maxila, fica tudo bem. Importante frisar novamente, não são todos os casos, a gente tem que individualizar. Outra pergunta muito comum também é, doutor, com a osteotomia segmentada da maxila, meu céu da boca vai ficar anestesiado? Vai ficar com uma fala também dificultada devido a essa questão do anestesiado? É importante a gente dizer que o paciente ele não vai ficar com uma fala dificultada, mas irá ficar com o palato, o céu da boca anestesiado. A gente tem 2 nervos. Na região anterior dos incisivos e dos caninos, a gente tem um nervo que chama nervo nasopalatino. Comumente, quando a gente faz a osteotomia leforum, a gente acaba tendo que fazer uma cauterização desse nervo, porque tem uma artéria junto desse nervo. E na região mais posterior, na região mais atrás da maxila, a gente tem a artéria palatina. E em muitos casos também, a gente ou acaba isolando essa artéria, e só de isolar, ou em alguns casos até ter que cauterizar essa artéria e esse nervo também que está junto, o paciente ele acaba tendo essa sensibilidade alterada e isso volta ao longo do tempo.
tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha solucionado a dúvida de vocês. Não esquece de dar seu like e se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos.